O sorteio da fase de grupos da Sul-Americana e da Libertadores já estão feitos. Para quem não sabe, dia 17 de março de 2025, ontem no caso, aconteceu o sorteio da fase de grupos da Sul-Americana e também da Libertadores. E hoje a gente vai analisar os grupos, ver quem são os times e tentar chutar quem que vai passar direto para as oitavas de final, quem que vai cair, né? Os times da Sula e da Libertadores, quem que vão para os playoffs e também quem que vai dar adeus à competição continental. Para quem não sabe, meu nome é Samuel Lira e vamos aqui comentar os grupos, né? A fase de grupos dos campeonatos estaduais não, os campeonatos continentais aqui da América do Sul. Então, deixe seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe um canal novo. Então, você que chegou aqui, se inscreva no canal para mais conteúdo de futebol. Então, sem delongas, vamos começar com o primeiro grupo, que é o grupo A, que é formado por Independente, Guarani, Nacional Potosí e o Boston River. Bom, o que a gente pode avaliar aqui é que, desculpa, mas Boston River foi a primeira vez, né, que eu vi esse time aparecer no campeonato continental. Acredito que já tenha aparecido mais vezes, mas sinceramente é um grupo equilibrado para fácil, sabe? No ponto de vista do Independente. Porque o Independente, né, como vocês sabem, é 7 vezes campeão da Libertadores, tem tradição, sabe muito bem como que é jogar um campeonato continental. Então, para mim, mesmo sendo o 12º melhor time da sua liga, aqui é um amasso, um atropelo. Então, Independente primeiro, Guarani em segundo, porque o Guarani é um time que não é lá aquelas coisas, não avança muito, mas ok, é um time ok. Fica em segundo. E Nacional Potosí e o Boston River caem, né, na Sul-Americana. Grupo B, temos o Defensa e Justiça, Universidade Católica, Cerro Largo e o nosso primeiro time brasileiro, que é o Vitória. O Vitória aí voltando, né, mais uma vez aí para o campeonato, para a Sul-Americana, né, que agora vai ter mais visibilidade. E eu acho que nesse grupo, os times que podem dar um certo trabalho, né, tipo do ponto de vista do Vitória, né, pode ser o Defensa e Justiça, que não é qualquer time, sabe? É qualquer time, de certa forma, mas que quando pega campeonato assim, continental, tudo mais, pega, sei lá, um time brasileiro, um outro ali, tudo mais, dá um certo trabalho para as equipes, sabe? Mas, de qualquer forma, o meu ranking fica Vitória em primeiro. Acredito que o Vitória vai passar muito fácil nesse grupo. Não vai ser nenhuma dificuldade, acredito eu, pro Vitória. O Defensa e Justiça fica em segundo colocado. E o Universidade Católica e o Cerro Largo, infelizmente, não irão passar. Eu tô falando isso de acordo com elenco, momento, sabe? Tentando linkar algumas coisas. Pode ser que daqui a bastante tempo, lá pro meio do ano, né, sem contar o Super Mundial, talvez eu tenha errado e acontece. Eu tô aqui para colocar a minha mão no fogo e vamos descobrir. Grupo C, esse aqui é interessante. A América de Cali, né, o famoso time do diabo, do diabinho, o Huracan, Racing e o Corinthians. Lembrando, não é o Racing da Argentina, é o Racing, se não me engano, do Equador, se não me engano. Diferente. Olha, eu acho que o que impressiona aqui, o que impressiona não, é algo de fato, é o Corinthians estar na Sul-Americana. Para quem não sabe, ele estava disputando os playoffs da Libertadores e acabou perdendo, né, para pro Barcelona de Guayaquil. O primeiro jogo foi um amasso. Sim, eu conversando com colegas meus que assistem futebol, comentam de futebol, e eles falando que assim, para você entender Corinthians e Barcelona, você não precisava nem assistir o jogo de volta. Era só assistir o jogo de ida. Porque foi um amasso, um atropelo, simplesmente uma jantada do Barcelona em cima do Corinthians. Então, é o resultado que o Corinthians aparece aqui. Mas, olhando do ponto de vista de como está o Corinthians agora, poxa, é um time tranquilo, né? Corinthians que agora é finalista, né, do Paulistão, consegue uma vitória ali de 1-0 para cima do Palmeiras. E o jogo de volta vai ser na casa deles. Então eles estão levando a vantagem, estão num bom momento no Paulistão. Não estavam vivendo um bom momento na Libertadores, mas se recuperam, né? Eles perdem,
a vaga para Liberta, mas consegue 1-0 com o Palmeiras no Paulistão. Então isso chega a ser positivo do ponto de vista corintiano. E para esse grupo aqui, o Corinthians pode passar tranquilo, com não com relaxamento, lógico, mas com menos pressão. Então fica Corinthians, Huracan, que também está em um bom momento, né, é o 8º melhor time da sua liga, e infelizmente o Racing, que eu nem conhecia, para ser sincero, e o América de Cali, que infelizmente tenta e não consegue nenhum título continental. Grupo D, nós temos o vice-gaúcho, né, o Grêmio, temos Godoy Cruz, Sportivo Luqueno e o Atlético Grau, no caso. Mesma coisa, como eu falei. Vocês vão perceber que nesses grupos, tanto da Sul-Americana, tanto da Libertadores, eu senti uma certa facilitada por meio dos brasileiros. Porque vocês vão ver muito isso. Às vezes são 2 times fáceis e um difícil. Às vezes são 2 times bem complicados e um extremamente duvidoso. Em que, sei lá, até o Novo Horizontino passava em cima. Sabe? É impressionante. Então, no meu ponto de vista, o Grêmio passa em primeiro e eu tive uma certa dificuldade em definir quem que seria o segundo colocado. Mas eu acho que o Godoy Cruz, por ser um time bem estruturado, por ser bem organizado, na sua liga vai conseguir o playoffs para disputar contra, né, quem ficar em terceiro na Libertadores. De resto, tudo tchau. Tudo tchau. No grupo E nós temos os fortíssimo Cruzeiro, por conta dos investimentos, Palestino, União e o Mushi Runa. Que eu não fazia ideia que time era esse, né? O time peruano, se eu não me engano, eu acho que aparece pela primeira vez aqui na Sul-Americana. E assim, já posso colocar ele como o último, não tem nem como. Cruzeiro em primeiro, sem dúvida. E aí que fica, Palestino ou União? Porque assim, o Palestino, se eu não me engano, desde 2022 até cá 2025, eu percebo que ele tem jogado bastante, sabe? Se acostumado com os campeonatos continentais. O Union, nem tanto. O Palestino briga ali às vezes com o Botafogo, com o Flamengo, e o Union, nada. Dito isso, o Union fica em segundo porque tem o melhor desenvolvimento e o Palestino eu acho que vai dar uma pipocada. Esse aqui é a nossa primeira zebra. O Union passa e o Palestino fica. Grupo F agora. Esse aqui, ó, Fluminense, União Espanhola, Once Caldas, que está novamente de volta para a Sul-Americana, e o GV San José. Aqui é a mesma coisa, eu não vou nem tentar enrolar. Fluminense em primeiro, sem sombra de dúvidas. Aqui eu coloquei União Espanhola, mete o pé. Eu acho que fica ali em terceiro ou em quarto, tentando disputar uma vaguinha para os playoffs. Mas quem vai pegar os playoffs é o Once Caldas. Porque mesmo que o Once Caldas seja, né, campeão de Libertadores em 2014, se eu não me engano, naquele ano esquisito, tá se reestruturando, tá reaparecendo agora, né, na Sul-Americana. Não é um time tradicional, mas que perdeu bastante espaço durante os anos, não aparece muito. E só de estar aqui já é um estouro. E agora tem um time melhor estruturado possível e vai conseguir dar bastante trabalho. Vai ser bom ver, né, o Once Caldas de volta. Grupo G, esse aqui, às vezes eu acho... Ah, é máfia, porque não tem jeito, cara, não tem jeito. Não tem jeito. Lanús, Vasco da Gama. Josão está feliz. Dê um abraço, um beijo naquele jovenzinho chamado Josão. Vasco da Gama está de volta a uma competição depois de tanto tempo longe. Temos também Academia Puerto Cabello e o Mangal. Aqui é a mesma coisa. O Mangal, se eu não me engano, participou da Libertadores do ano passado, se eu não me engano, nos playoffs. Esse Puerto nunca nem ouvi falar, então os dois são rebaixados, sabe? Mete o pé da Sul-Americana. E aí fica uma disputa interessantíssima. O Lanús é difícil, né? O Lanús da Argentina é complicado. O Vasco tá em uma estruturação. Não é um dos melhores momentos, né? Tem contratado jogadores para repor. Mas eu acho que o Lanús fica em primeiro, né? Passa direto. E o Vasco pega uns playoffs. Eu sinto isso. Ou inverte. Fica por isso mesmo. Lanús em primeiro, Vasco em segundo. Eu tinha colocado o Vasco em primeiro, mas
eu sinto mais confiança em colocar o Lanús. Então, é isso. E agora, o último grupo, Atlético Mineiro, Caracas, Cienciano e o Desporte Iquique. E aí é que tá, meus amigos. Eu estou colocando como principal voto. Voto não. Minha principal aposta de campeão desse ano vai pro Atlético Mineiro. Pela sua campanha, pela sua estruturação, pelo seu elenco, né? Com o Arana, Davidson, Hulk. Agora, né? Disputando aí o Campeonato Mineiro. Eliminou não. Tá na final do Campeonato Mineiro. Tem um time muito bom para disputar. E aqui acaba. Caracas já tenta disputar, mas não é lá aquelas coisas. O The Sporting Kick, então, nem se fala. Então, Atlético Mineiro em primeiro, Cienciano em segundo. E o meu voto vai ser pro Atlético Mineiro na Sul-Americana. E agora, chega de Sul-Americana, tirem as crianças da sala e agora tragam os homens. Porque agora começa a fase de grupos da Libertadores. E aqui eu tenho muita coisa para falar. Grupo A, Botafogo, que para quem não sabe é o time que eu torço, né, atual campeão da Libertadores, em cima do Atlético Mineiro, né, que agora está na Sul-Americana. Estudiantes de La Plata, Universidade de Chile e o Carabobo. Olha, quando eu olhei esse grupo, eu pensei assim, tá, o único que vai nos dar trabalho, de fato, é o Estudiantes. Porque é um time argentino que está tendo uma implementação de gestão diferente, que é a SAF, que está tendo muita discussão na Argentina se isso é válido, se isso é correto. A Argentina é contra o esquema de SAF. O Estudiantes foi contrário a esse caminho. Começa a receber investimentos, melhoria de elenco e tudo mais. E eu acho que é um dos poucos que pode dar certo trabalho. Então, Estudiantes pode pegar um certo trabalho. Universidade de Chile, mais ou menos. E o Carabobo a gente espanca, que vai ser o saco de pancada. Mas, assim, sem clubismo nenhum. Botafogo em primeiro, tá? Ai, Samuel, que não tá tendo o melhor momento. Botafogo em primeiro. Ai, que perdeu a Almada, Luiz Henrique. Botafogo em primeiro. Podem vir me cobrar depois. Em seguida, o Estudiantes em segundo. E o Universidade de Chile em terceiro. E tchau pro Carabobo, que eu descobri o nome do time para fazer esse vídeo. Grupo B, que está bem interessante. River Plate, Independente Del Valle, Universitário e o Barcelona de Guayaquil, que pegou, entre aspas, né, o acesso da Libertadores, já que eles eliminaram o Corinthians. E assim, o Barcelona, você vê o jogo, eles fizeram o trabalho deles, que é fazer o 3-0, tentar fechar a casinha e segurar. Né? É um jogo que todo time sul-americano está fazendo. Isso foi com o Peñarol contra o Flamengo ano passado, que fez 1-0 e fez aquela retranca feia. Então, assim, é o que tem acontecido, sabe? Então, vamos ver o que o Barcelona pode aprontar. De resto, o Barcelona fica em terceiro, porque a gente tem, poxa, o Independente Del Valle, que é um timaço, um time muito bom, um time muito forte. E, como não dizer também do River Plate, que pra mim vai ficar em primeiro nesse grupo. Sendo então a ordem: River Plate, Independente Del Valle, Barcelona e o Universitário, que já pegou o Botafogo ano passado e vai meter o pé de novo. Grupo C, Flamengo, LDU de Quito, Desportivo Táchira e o Central Córdoba. Pra vocês terem uma ideia, quando eu tava pesquisando, pra fazer esse vídeo, Central Córdoba, que é um Córdoba, ó, que nome difícil, cara. E ainda tinha que ser time argentino. Os caras conseguiram acesso a Libertadores. E, tipo, eu nunca tinha ouvido falar nesse time. Nunca tinha ouvido falar. Só que tem uma questão. Eles foram bem fortes pra conseguir acesso. Bem fortes. Já a LDU de Quito, não sei. É um dos melhores times, da região de Quito? É. Só que me deixa desconfiado. E aí, por que eu tô falando isso? Porque aí a gente vai pra nossa segunda zebra. Flamengo em primeiro. Central Córdoba em segundo. Eu acho que a LDU não vai embora, mas vai ficar para os playoffs. E o Deportivo Táchira vai-se embora, que eu nunca ouvi. Agora a gente tem o Grupo da Morte. Mas, Samuel, o Grupo da Morte não era o do Internacional com Bahia? Calma.
calma que a gente já vai chegar lá, calma. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem São Paulo, Libertad, Talheres e Alianza Lima. Por que eu tô falando isso? Porque rola, né, um termo que o Alianza traz uma maldição que todo time que cai no grupo, nenhum dos três consegue a Libertadores, né? Então a gente pode dizer, entre aspas, que São Paulo não vai ganhar, o Talheres não vai nem tentar, o Libertad muito menos. Mas vai que rola uma surpresa, né? Mas do jeito que tá, eu acredito que o Talheres se sai melhor com o Libertad, tem jogado melhor, tem se desenvolvido bem melhor, mesmo estando em baixa, mas joga melhor. Então fica São Paulo, Talheres, Libertad e o Alianza Lima vai embora, mano. Vai espantar essa maldição horrorosa, mano. Pô, nada a ver. Grupo E, a gente vai pro Racing, atual campeão da Sul-Americana e atual campeão da Recopa. Colo-Colo, Fortaleza e o Atlético Bucaramanga, que eu não conhecia, mas só por ter um urso no seu escudo eu já acho maravilhoso. Diferente, mas impecável. E aí não tem muita discussão, né? O Fortaleza, que fez uma campanha excelente ano passado, brigou por título, mas o Botafogo conseguiu alcançar, mas conseguiu, né, junto com o Flamengo, Palmeiras e Botafogo, o acesso para a Libertadores, né? Um mérito a se colocar no Fortaleza, que tem se reforçado muito bem, é um dos melhores times da região Nordeste, com certeza. Não o, né, mas entre os melhores, porque tem o Vitória, né, que está na Sul-Americana, o Bahia, que a gente já vai comentar, o Fortaleza, que é um deles. Então, para mim, o primeiro lugar vai lutar entre Racing e Fortaleza, mas só por raiva do Racing, Fortaleza em primeiro e Racing em segundo. E aí, o Atlético Bucaramanga fica em terceiro. Mas Samuel e o Colo-Colo, que é tradicional, já ganhou título. Irmão, o Colo-Colo... Não, cara, eu vou me arriscar dessa vez. Viver perigosamente. Eu acho que o time do ursinho da bebida lá, Coca, que eu não posso terminar porque eu não sou patrocinado. Inclusive, Coca patrocina nós um dia, quem sabe. Vai passar. Agora sim, meus amigos. Antes beber uma água, né? Inclusive, se você chegou até aqui, para eu falar do grande mérito, né, que é Nacional, Internacional, Atlético Nacional e Bahia, se você chegou até agora, se inscreva no canal, compartilhe e comente, cara. Olha, o Bahia vindo de, né, playoffs, tinha a chance de cair com um time da sua própria nacionalidade e deu a sorte barra azar de cair com o Internacional, que para quem não sabe, o Bahia na Libertadores também já enfrentou o Internacional. Se eu não me engano, chegaram nas semifinais quando enfrentaram o Internacional e foram eliminados em 78, se eu não me engano, 76. Posso estar errado, mas foi na década de 70. E aí volta num time que é composto por Nacional e Internacional, que seria um dos times muito interessantes se aparecesse, né? Tipo, 4 times ter Nacional, Nacional, Internacional e Nacional. É o time Nacional e Internacional. E o Bahia veio para quebrar. Dito isso, Internacional em primeiro, né? Atual campeão gaúcho. Tem um time, nossa, entrosadíssimo. Um belo trabalho da equipe, tudo mais. Nossa, absurdo. Tem o melhor aproveitamento, contando todos os times que disputaram o estadual. Então, é um time que está se dispondo, né, a ir atrás de título esse ano. E eu acho que vai ser interessante ver o meio de jogar do Internacional na Libertadores. Eles em primeiro, o Bahia em segundo. E aqui eu acho que o Atlético Nacional fica em terceiro. Eu acho que pode ser a nossa terceira zebra, porque o Nacional também vem forte. Mas eu acho que o Atlético passa dessa vez. E agora, meus amigos? Bora lá. Grupo G, Palmeiras, Bolívar, Sporting Cristal e o Cerro Porteño. Por que eu tô falando nessa tonalidade? Porque, para quem não sabe, aconteceu, né, a partida de Palmeiras e Cerro Porteño pela Libertadores Sub-20 e aconteceu, infelizmente, mais um caso de racismo contra o jogador do Palmeiras, se não me engano é Yarley, o nome do jovem. E, cara, chocou, né, o Brasil inteiro, porque o pessoal conseguiu fazer o menino chorar.
em rede nacional. Quando os jornalistas vieram questionar, ele não aguentou e desabou de choro, sabe? É um momento de luta, um momento de pensar, sabe? Ontem na premiação, né? Formato da Libertadores, o Alejandro Domingues, né, que é o presidente da CONCACAF, ele fez um belo discurso falando que irá lutar contra o racismo, que irá se impor, que irá conversar com as federações, que iria debater, que não podemos parar. E assim, eu que assisti de primeira, quase me emocionei, quase falei, nossa, como ele se preocupa. Gente, nossa, a gente que é maldoso com ele, tadinho. É a gente que faz mal e tudo mais. Só que, né, como tá repercutindo, inclusive não vou me alongar tanto, ele fala uma frase que dá um contexto totalmente errado com isso. Mas, voltando pro grupo G, Palmeiras em primeiro, sem dúvida. Coloca o Cerro Porteño, que mesmo com essas atitudes, é um time que joga o jogo, e o Sporting Cristal fica em terceiro. O Bolívia não tá em uma boa fase e eu acho que não vai dar certo. E para finalizar o nosso vídeo, Grupo H, Peñarol, né, o time que o Botafogo meteu 5 gols em semifinal, inclusive é um debate que ainda vou fazer vídeo, principalmente do Peñarol, não falando do time, mas falando, óbvio, do presidente que fez uma alegação em um rádio recentemente, falando sobre esses atos de racismo, que vai ter vídeo aqui no canal, pode esperar. Temos então Peñarol, Olímpia, Vélez, Sarsfield e o Santo Antônio, que tem nada menos que o escudo muito parecido com o da CBF. Muito parecido, muito. É o escudo do Brasil com uma cruz no meio. Eu acho sensacional, mas infelizmente vai ser eliminado. Né? Na minha opinião, eles vão ficar em último. Mas é por conta do escudo? Não é por conta do escudo, mas, poxa, eu descobri os caras quando tava pesquisando pra fazer esse vídeo. Sabe? Não conheço, poxa. E aí, teremos uma disputa, na minha visão, entre Olímpia e Vélez Sarsfield para disputar a liderança do grupo. Eu acho que o Peñarol com certeza não é um dos melhores times. Sabe? Só de estar nas quartas de final enfrentando o Flamengo e na semi enfrentando o Botafogo já era um uau! Uau! Porque o time não é bom. Eu acho que ele consegue ser melhor, óbvio, que o San Antonio, mas não consegue disputar contra o Olímpia e o Vélez Sarsfield, que também tá em uma boa fase. Na Copa da Argentina, o Sarsfield eliminou o Boca num jogaço absurdo, sabe? E é por conta disso que eu coloco os caras em primeiro pela fase atual que ele está. Olímpia em segundo e o Peñarol em terceiro. Bom, antes de finalizar esse vídeo, eu só quero deixar uma coisa bem clara. Essas classificações que eu fui colocando de quem que vai ser o primeiro, quem que vai ser o segundo, quem que vai ser o terceiro, quem que vai ser eliminado, é do ponto de vista atual do dia 18/3/2025. Tá? Então se você vê esse vídeo mais pra frente, lá no final do ano, saiba, o vídeo está sendo feito a partir dessa data. A situação atual dos clubes está dessa forma, não está daqui pra frente, não sei como que vai ser. E eu estou na minha posição de tentar me desafiar, né? Tanto que eu fiz aí 3 chutes de zebra que pode acontecer de acordo com o elenco, né, em sua liga, como que tá o desempenho, tudo mais. E para fechar esse vídeo, eu coroei aqui os 3 times que podem muito provavelmente ganhar, né, ou a Sul-Americana ou a Libertadores. Na minha visão, Atlético Mineiro pode ganhar, né, como já falei, a Sul-Americana, e para Libertadores, sem clubismo nenhum, sério, tô deixando meu clubismo de lado, acho que Flamengo ou o Internacional podem disputar essa Libertadores. No momento atual, Samuel, você não é botafoguense? Sou, mas sim, a partir do momento que você olha a sua realidade, você ou precisa ser clubista ou não. E eu estou aqui colocando minha posição como profissional. O grupo do Botafogo é fácil? Mas a gente não sabe como que vai ser, né, com
Patrick de Paula, Arthur, com um novo elenco que está surgindo, a saída do Luiz Henrique, a saída também do Almada, a entrada de outros times, porque a janela do Botafogo foi cara. Foi cara. Foi muito cara. E eu estou seriamente querendo ver um melhor desempenho do Botafogo, mas, né, Flamengo pode disputar aí o título, né, atual campeão da Copa do Brasil e também do Campeonato Carioca. E o Internacional pelo desempenho, pelo elenco sólido e por ser campeão aí, né, do Gaúcho. O que você pensa? Você acha que eu tô certo? Você acha que eu tô errado? Você mudaria alguém que passaria em primeiro, em segundo? Alguém que ficaria nos playoffs? Ou alguém que seria eliminado? O que você acha? Deixa aí nos comentários que eu vou ler todos. É isso, uma boa noite, fique em paz, deixa o like, se inscreva, compartilha e é nóis. Valeu!